Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um dos temas mais importantes do direito administrativo e que é muito cobrado em provas de concursos públicos, especialmente no concurso do INSS. O tema da nossa aula é Princípios do Direito Administrativo. Os princípios do direito administrativo são as bases fundamentais que orientam a atuação da administração pública. Eles funcionam como diretrizes que indicam como o poder público deve agir ao exercer suas atividades. Esses princípios garantem que a atuação administrativa seja correta, justa e voltada ao interesse da coletividade. No Brasil, os principais princípios da administração pública estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo estabelece 5 princípios fundamentais que devem orientar toda a atividade administrativa. Esses princípios são conhecidos pelo famoso acrônimo LIMP, que representa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Esse princípio estabelece que a administração pública só pode agir quando houver previsão legal. Diferentemente do cidadão comum, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Isso significa que toda atuação da administração deve estar fundamentada em normas legais. Esse princípio é essencial para evitar abusos de poder e garantir que o Estado atue dentro de limites estabelecidos pela lei. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Esse princípio determina que a administração pública deve agir sempre visando o interesse público, sem favorecer ou prejudicar pessoas específicas. A atuação administrativa não pode ser utilizada para beneficiar amigos, parentes ou grupos políticos. Além disso, o princípio da impessoalidade também significa que os atos administrativos pertencem ao órgão público e não ao agente que os praticou. Ou seja, a atuação do servidor público não deve promover sua imagem pessoal, mas sim representar a instituição pública. O terceiro princípio é o princípio da moralidade. Esse princípio exige que a administração pública atue com ética, honestidade e boa-fé. Não basta apenas que a atuação administrativa seja legal, ela também precisa ser moralmente correta. Isso significa que os agentes públicos devem agir com probidade, integridade e respeito aos valores éticos que orientam a gestão da coisa pública. Atos que desrespeitam a moral administrativa podem ser considerados ilegais e podem gerar responsabilização dos agentes envolvidos. O quarto princípio é o princípio da publicidade. Esse princípio determina que os atos da administração pública devem ser divulgados e tornados públicos, permitindo que a sociedade tenha conhecimento das ações do poder público. A publicidade garante transparência na gestão pública e permite que a população exerça controle sobre a atuação do Estado. Por meio da divulgação dos atos administrativos, os cidadãos podem fiscalizar a utilização dos recursos públicos e acompanhar as decisões da administração. Entretanto, existem algumas exceções em que determinados atos podem ser mantidos em sigilo, principalmente quando envolvem questões de segurança do Estado ou proteção de informações sensíveis. O quinto princípio é o princípio da eficiência. Esse princípio foi incorporado à Constituição por meio da Emenda Constitucional número 19 de 1998 e determina que a administração pública deve atuar com qualidade, produtividade e bom desempenho. A eficiência exige que os serviços públicos sejam prestados de forma rápida, eficaz e com o melhor aproveitamento possível dos recursos públicos. Isso significa que a administração deve buscar sempre melhorar sua gestão e oferecer serviços adequados à população. Além desses princípios expressamente previstos na Constituição, o direito administrativo também reconhece outros princípios importantes que orientam a atuação administrativa. Entre eles podemos citar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio estabelece que, nas relações entre o Estado e os particulares, o interesse coletivo deve prevalecer sobre interesses individuais. Outro princípio importante é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio significa que os agentes públicos não podem dispor livremente dos interesses da coletividade, pois eles apenas administram esses interesses em nome da sociedade.
Também podemos mencionar o princípio da continuidade do serviço público, que determina que os serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos, garantindo que a população continue tendo acesso a atividades fundamentais. Outro princípio relevante é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que exige que as decisões administrativas sejam equilibradas, adequadas e compatíveis com a finalidade do ato. Para quem está se preparando para concursos públicos, especialmente para o concurso do INSS, é fundamental dominar os princípios da administração pública, pois esse tema aparece com grande frequência nas provas. Muitas questões exigem que o candidato identifique qual princípio está sendo aplicado em determinada situação, ou que reconheça qual princípio foi violado em determinado ato administrativo. Em resumo, os princípios do direito administrativo são fundamentos que orientam e limitam a atuação da administração pública, garantindo que o poder público atue sempre de forma legal, ética, transparente e eficiente, buscando atender ao interesse coletivo.